Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o relacionamento has-many. Nos últimos vídeos eu falei sobre o relacionamento has-one e agora com o has-many a gente começa a ter um pouco mais de profundidade. Então eu vou tentar dar uma explicação aqui um pouco melhor do que foi o último relacionamento. Para as pessoas que estão começando com o Filament, é importante saber que um entendimento de Laravel e um entendimento de Liver vai fazer toda a diferença para você que está desenvolvendo a sua aplicação em Filament. Porque durante a sua jornada você vai esbarrar com esses assuntos. Então, se você já tem um entendimento, você já sabe como funcionam os relacionamentos no Laravel, se você já sabe como funcionam os padrões que o Laravel tem, enfim, toda a estrutura que você precisa definir na sua aplicação, se você fizer isso bem feito na camada do Laravel, isso vai funcionar bem também no Filament. E na questão do Liver, quando a gente fala de componentes, atributos, propriedades, eventos, reatividade, enfim, você vai cair nesses assuntos quando você estiver desenvolvendo a sua aplicação no Filament. Então é importante que você tenha esses entendimentos, porque isso vai fazer com que o seu desenvolvimento dentro do Filament seja muito mais fluido. Bom, então olhando aqui para a estrutura da nossa aplicação, a gente tem uma tabela de usuários, onde a gente guarda os usuários do sistema, e a gente vai ter uma tabela de telefones. Então aqui a gente vai fazer a ligação do usuário com os telefones. E aí, fazendo a leitura do relacionamento has-many, o que a gente vai ter aqui, né? Todo usuário do nosso sistema, ele vai ter um ou mais telefones. E a gente vai fazer essa ligação através desse campo aqui, ó, que é o User ID. E o que isso significa? Então, todo usuário ele pode ter um ou mais telefones, e o inverso desse relacionamento é a seguinte leitura: todo telefone cadastrado na nossa aplicação ele deve pertencer a um usuário. Então, esse é o relacionamento que a gente vai usar aqui no exemplo. Fazendo uma leitura aqui da estrutura, né, dos dados, como isso vai ficar lá nas nossas tabelas, nessa ligação desse relacionamento, eu posso ter, por exemplo, o usuário João, que cadastrou um telefone do tipo casa com o número 2222. Eu tenho o mesmo João que cadastrou o telefone celular com o número 9999. E aí eu tenho outro usuário no sistema, que é a Maria, que cadastrou o telefone de casa com 3333. E de novo a Maria cadastrou o telefone do tipo escritório com o número 4444. Então é essa dinâmica que a gente vai ver lá dentro do Filament, e aí a gente vai dar uma olhada como é que a gente pode explorar as possibilidades que o Filament dá para gerenciar esse tipo de relacionamento. Bom, estou aqui então na minha aplicação, estou rodando um Filament na versão 3.2.128, já tem aqui a estrutura do meu usuário, né? Então a listagem do usuário, criação, edição e deleção, eu já tenho aqui pronto. E aí aqui nesse projeto que a gente vai fazer a gestão dos nossos telefones. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vou acessar o terminal aqui da minha aplicação e vou fazer um PHP Artisan make model phone number -m. Esse comando aqui ele vai gerar para a gente uma model e uma migration. Então ele criou aqui dois arquivos para a gente olhar lá dentro da nossa aplicação. Acessando o projeto aqui no PHP Storm, aquele comando ele criou dois arquivos para a gente. O primeiro fica aqui na pasta app, models, phone number, que aqui é a nossa model. E o segundo fica dentro dessa pasta database, migrations, esse último arquivo aqui, create phone numbers. Então aqui é que a gente vai definir a estrutura da nossa tabela, né? As colunas da nossa tabela. Então aqui eu vou colocar primeiro o campo para a gente fazer o relacionamento com a nossa tabela users. Então aqui eu vou usar essa função, esse método foreignID. Eu vou passar o nome da minha coluna, que vai ser aqui, eu vou chamar de userID. E aí eu vou usar um método aqui chamado constraint. Esse método constraint, ele vai fazer o seguinte, por isso que é importante a gente usar a convenção do Laravel. Eu estou falando que eu tenho um campo nessa tabela aqui que vai se chamar userID. E aí, passando esse constraint, o Laravel já sabe que eu tenho uma tabela chamada users, que nessa tabela eu tenho um ID, justamente para fazer esse relacionamento. Então, como eu estou obedecendo aqui a convenção e os padrões do Laravel, eu posso fazer isso aqui, que automaticamente ele já vai identificar que essa coluna faz relacionamento com essa tabela users. Então aqui eu vou definir o meu relacionamento e eu vou colocar os campos lá do meu telefone, né? Então eu vou fazer primeiro um type. Aqui eu vou criar um campo simplesmente de texto para a gente digitar lá se o telefone que a gente está cadastrando é do tipo casa, escritório, celular. Poderia usar aqui um enum, ou poderia fazer também um outro relacionamento, né, com esse tipo, mas eu acho que não tem necessidade para a gente explicar aqui a questão do relacionamento. Então eu vou pular essa parte e vou deixar simplesmente um campo de texto. Vou colocar o type.
E aí vou colocar um DDI. Poderia chamar também de Country Code, mas vou chamar de DDI, que acho que foi o exemplo que eu usei lá no vídeo passado. Vou colocar o DDD. E aí vou colocar um number. E por último, eu vou colocar aqui um outro campo que eu expliquei no último vídeo, que é sobre colunas virtuais. Então vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Se você não assistiu o vídeo sobre colunas virtuais, eu vou deixar ele na descrição, que a gente vai usar essa coluna virtual para definir um campo chamado full number. Então eu vou definir essa coluna chamada full number. Ela vai ser uma coluna virtual S, que significa que é uma coluna calculada aqui dentro do banco de dados, uma coluna read only. E aí na estrutura dessa coluna eu vou passar uma instrução aqui. Eu vou colocar um mais, vou dar um espaço. Como eu estou utilizando um banco de dados SQLite, eu vou concatenar as colunas desse full number para fazer com que o telefone fique completo. Então eu vou passar um sinal de mais, vou usar o DDI, o DDD e o number, vou concatenar essa informação, porque lá depois eu vou mostrar como que a gente vai usar essa informação e também qual é a vantagem de você fazer isso direto no seu banco de dados. Então eu vou colocar dessa forma aqui, acho que só vou tirar esse parênteses aqui e vou deixar assim. Então vou concatenar um sinal de mais, vou colocar o DDI, espaço, DDD, espaço, o número de telefone. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura da nossa migration. E aí a gente vai rodar um comando aqui para criar a nossa tabela no banco de dados. Então, vou acessar aqui o meu terminal e vou fazer um PHP Artisan Migrate. Aqui eu estou usando um alias, né, PAM, mas aí você vai digitar PHP Artisan Migrate. Isso aqui vai criar a nossa tabela no banco de dados. E aí o que a gente tem que fazer agora é trabalhar a nossa model. Então vou vir aqui na minha phone number e aí eu vou definir aqui primeiro o meu fillable. Então aqui o Copilot já vai fazer boa parte do trabalho, né? Então o nosso fillable, ele tem o nosso user ID, o nosso type, DDI, DDD e o number. Esse full number aqui eu não preciso dele, também isso aqui não, porque a gente já está definindo isso aqui na nossa própria tabela. E aí a gente vai ter a primeira parte do relacionamento, que é a gente lembrar, todo telefone pertence a um usuário. Então aqui eu vou definir o meu relacionamento do meu user. Então eu vou fazer um public function user, eu vou assinar aqui ele para um belongs to, e aí eu vou retornar um this belongs to a minha model de user. Então essa aqui vai fazer justamente essa leitura. Todo telefone, né, possui um usuário. Todo telefone pertence a um usuário. E se a gente olhar aqui dentro da nossa model users, lá embaixo, a gente vai definir o inverso desse relacionamento, que é o nosso hasMany. Então ele já vai sugerir aqui, ó, public function phone numbers hasMany. Então o que isso aqui significa? Que o meu usuário pode ter um ou mais relacionamentos. E aí eu faço isso aqui, né? Eu dou um return, this hasMany, a minha model da phone number. Feito isso, a nossa estrutura, tanto da tabela como da nossa model, ou das nossas models aqui, né? Que é a nossa phone number e a model user, estão definidos. Bom, a partir de agora, então, a gente vai mexer com a estrutura do filament. Por isso que é importante o que eu falei sobre você ter uma base de Laravel, né? Porque tudo que a gente mexeu até agora aqui foi de Laravel. Então, se você sabe construir essa parte, mexer com essa parte de relacionamentos, essa parte de tabelas, então isso vai facilitar para você na hora do desenvolvimento com o filament. Bom, eu vou criar aqui primeiro, como eu tenho uma model chamada phone number, eu posso criar um resource dessa model. Na estrutura aqui não vai ser uma forma mais correta da gente gerenciar esse telefone, mas eu vou criar esse resource e aí a partir dele eu vou falar quais são as vantagens e as desvantagens que você tem de usar esse resource aí no caso da phone number e o que o filament traz de recurso para você melhorar a experiência do usuário na hora que ele estiver cadastrando um usuário, né? Então, primeiro eu vou criar esse resource de demonstração. Eu tenho também um alias aqui para criar resource, então eu uso um FIR. Eu vou passar aqui um
PHR, que significa PHP Artisan Make Filament Resource. Vou passar o nome da minha model, que é a phone number, e vou passar dois parâmetros. O primeiro é o generate, que isso aqui vai fazer com que o filament já crie automaticamente os campos, os fields do nosso formulário e os campos da nossa tabela, da CRUD, automaticamente baseados na nossa tabela, na nossa migration aqui. E também estou passando um parâmetro simple, que ele vai fazer, ao invés de criar páginas de edição e criação do registro, ele vai gerenciar tudo através de modais. Então eu vou criar isso aqui. E aí vou acessar aqui a minha aplicação, vou fazer um refresh. Ele criou aqui, né, um resource chamado PhoneNumbers. E eu já tenho aqui a estrutura da minha tabela, então não tem nenhum registro ainda, mas eu já tenho o formulário aqui. Então vejam só, que ele criou uma entrada aqui, né, um modal, para a gente adicionar um registro. Então vejam que já está funcionando, né? Eu posso aqui selecionar o meu usuário, lembrando lá, né, cada telefone, né, pertence a um usuário, então eu tenho que selecionar o meu usuário. Eu posso colocar o tipo aqui, então vou colocar casa, o DDI 55, o DDD 11, o number 3333, e ele criou aqui o full number, né, como base lá da minha tabela, que não é necessário. Nesse campo aqui, na verdade, ele é um read only. Eu vou dar um create aqui, e aí vejam que o registro já entrou. Então, isso aqui já está funcionando, né? O nosso full number, ele está sendo apresentado daquela maneira. Como ele foi criado com o virtual column, e aí eu concatenei, né, as informações, então a apresentação dele fica assim, lembrando que esse campo é read only. Então a estrutura aqui do nosso resource, ele já está funcionando. Eu só vou arrumar os campos aqui, né, porque ainda podem ter algumas outras entradas aqui. Não vou fazer nenhuma formatação avançada, eu só vou colocar algumas coisas aqui para deixar o nosso formulário um pouco mais gerenciável. Voltando aqui para a estrutura do nosso projeto, aquele comando criou um arquivo chamado PhoneNumber resource, que é o nosso resource aqui do filament. Então, olhando aqui na estrutura do form, são aqueles campos, ele criou o select, o type, o DDI, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar, né, o nosso full number, que ele não precisa, aqui no formulário. No type eu não vou mexer, é aquilo que eu falei, né? Eu vou deixar um campo aberto para a pessoa digitar aqui. O DDI, eu vou fazer só talvez um mask 99. Vou também colocar um prefix, né? Isto. No nosso DDD, eu vou também fazer um mask 99. E no nosso number, eu vou também colocar um mask. Beleza. Na nossa tabela, eu acho que eu vou deixar a tabela do jeito que tá mesmo. Não vou mexer nada. E no nosso usuário, talvez a gente coloque aqui um searchable, para ficar mais fácil a localização. Então, feito isso, né, eu vou vir aqui, vou atualizar o meu formulário. E aí eu tenho aqui o meu usuário, tenho aqui o meu tipo, agora eu só permito os números, né, colocando o mask, o nosso number. Então o nosso formulário aqui está funcionando. Na verdade, o nosso research está funcionando, né? Os registros estão entrando aqui, eu posso fazer a gestão deles. Mas concorda que aqui a gente não tem um formato interessante de aplicação? Porque imagina assim, eu tenho que primeiro cadastrar um usuário aqui, né? Primeiro eu definir um usuário, para depois vir aqui no meu phone number e aí cadastrar os telefones desse usuário. Então, falando aqui de estrutura de sistema, né, de usabilidade, isso aqui não fica muito legal. E aí entra a questão do Filament ter os recursos para a gente conseguir definir isso aqui melhor, né, para fazer com que a experiência do nosso usuário seja melhor na hora de gerenciar esses registros.
primeiro modelo que a gente vai usar aqui para encaixar o telefone na própria tela do usuário é usando o repeater do próprio form. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses campos aqui que a gente mexeu, porque eles a gente vai usar dentro do repeater. Vou fechar aqui isso aqui e aí eu vou abrir lá o nosso user resource. Aqui dentro eu tenho o meu form e aí eu defini com uma tab. Eu coloquei uma tab chamada User Information, onde eu tenho as principais informações do meu user. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra tab chamada Phone Numbers. E no esquema dessa tab eu vou passar um repeater. Vou chamar ele de Phone Numbers, que é o nome do meu relacionamento. Vou usar um método do repeater que chama Relationship. O método do Relationship, a gente precisa passar o nome do relacionamento. Porém, como eu estou utilizando o mesmo nome no meu repeater, eu não preciso repetir aqui. E aí eu vou passar o meu esquema do meu repeater e vou jogar os campos lá do meu form. Acho que aqui eu só vou tirar isso aqui porque não precisa. O nosso repeater também tem uma quantidade de colunas. Eu vou definir aqui com columns 4 para ele ficar na mesma estrutura. Bom, vou dar uma olhada aqui no usuário, né? Ver como é que está ficando. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, na edição desse meu usuário, eu tenho a nossa tab que a gente acabou de criar, que chama Phone Numbers. Clicando na tab, a gente tem aqui o repeater, só que tem uma coisa, né? A nossa tab aqui ela está definida com columns 2. Então eu vou trocar aqui e eu vou passar um columns null, que assim ele vai manter, ele vai ocupar a área inteira, né, da nossa tab. Então eu coloquei o nosso repeater com 4 colunas, então os campos ficam divididos assim, né, ficam na mesma linha, e aí a gente vai gerenciar o nosso telefone dessa forma. Então, por exemplo, aqui, o nosso type, eu vou colocar um casa 55 11 3333 3333 escritório 55 11 e o meu celular 55 11 9999 9999. Isso aqui já é o suficiente para a gente gerenciar os telefones na nossa tela do próprio usuário. Então, na edição, ele vai mostrar assim, e também na criação do nosso usuário, percebam que agora, né, a gente tem uma maneira melhor de cadastrar, porque eu venho aqui, cadastro o meu usuário, e aí também eu venho aqui e já cadastro os telefones desse usuário. Eu não preciso sair daqui, né, para ir lá na nossa tela de Phone Numbers para cadastrar esses telefones. Então, a primeira maneira da gente resolver, né, da gente melhorar essa tela é utilizando o repeater. A segunda maneira é utilizando um Relation Manager do próprio Filament, que o Filament disponibiliza, né, para a gente gerenciar esses relacionamentos sem ter que sair da própria página. Então, eu vou acessar aqui o meu terminal e eu vou fazer um PHP Artisan Make Filament Relation Manager. Ele vai pedir aqui qual é no resource que eu quero criar esse Relation Manager. Então, eu vou passar aqui o User Resource. Ele vai pedir o nome do relacionamento, que é o Phone Numbers. E ele vai pedir um atributo de referência dessa nossa model aí, Phone Number. E aí eu vou colocar o meu Full Number. Bom, ele criou aqui o nosso Relation Manager. O que a gente tem que fazer na nossa User Resource, aqui embaixo, a gente tem um método que chama GetRelations. E aí eu tenho que passar o nome do nosso relacionamento aqui.
desculpa, o nome do nosso Relation Manager que foi criado. Eu tenho que passar essa classe aqui, que é Phone Numbers Relation Manager. Acessando essa classe aqui, ela é como se fosse um resource lá dentro do resource. Então eu tenho um método form para gerenciar os campos e eu tenho um método table aqui para mostrar as informações. Então, dando uma olhada lá primeiro na tela, né? Aqui no caso do cadastro do nosso usuário, o nosso Relation Manager ele não vai ser mostrado. Porque o Relation Manager, você só pode gerenciar ele aqui na estrutura do usuário quando esse usuário já estiver criado. Então, por exemplo, aqui na minha edição, eu consigo ver o Relation Manager, que é justamente essa tabela com as ações de criação, edição e deleção. Então aqui, como eu já tenho, né, esses registros criados, ele mostra aqui dessa forma. E aí eu posso gerenciar os meus telefones criando através desse form. Então fica uma estrutura mais gerenciável aqui de você administrar os telefones. Eu só vou arrumar um pouco aqui essa estrutura. Então aqui, como eu passei o campo de referência, ele só criou esse campo aqui, mas na verdade a gente tem os campos do nosso phone number, são esses aqui, né? São esses do nosso repeater. Então eu vou pegar aqui e vou jogar aqui no nosso form. Então são os mesmos campos. E na nossa table eu não vou mexer, eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Atualizando aqui, na hora de criar um phone number, percebam que a gente tem agora aquela mesma estrutura, né? Então eu vou criar aqui um outro, sei lá, um celular 2 55 11. Ao adicionar, ele já entra aqui. E aí percebam uma coisa, né? Tanto no repeater quanto no Relation Manager, a gente não precisa mais passar qual usuário a gente está criando esse telefone. Isso já vem automaticamente, né? Isso já faz parte aqui do relacionamento, então a gente não precisa informar. E aí, se eu preciso fazer uma edição do número, né? Eu consigo vir aqui e editar. Então fica uma forma melhor de você gerenciar. Imagina que você tem muitos registros aqui, né? No caso aqui a gente está falando de telefones, mas você pode ter um relacionamento um pouco mais complexo, né? Então, para você gerenciar isso aqui dentro de um repeater, pode ficar grande. E aí, uma tabela assim fica melhor para você gerenciar os registros. Então, assim, existem vantagens e desvantagens na hora de você utilizar essas duas abordagens. Quando você está utilizando o repeater, você pode criar os seus telefones na mesma hora que você está criando o seu usuário, né? Você já cria os dois de uma vez só. Quando você está utilizando o Relation Manager, o seu registro do usuário precisa existir antes de você gerenciar os seus telefones. Então aqui é mais uma questão de você saber a forma de aplicar, o que melhor aplica para a sua necessidade, né? Mas as duas soluções são interessantes porque você não precisa sair da sua estrutura de usuário para ir lá e criar o seu telefone, né? Você cria já direto na sua própria tela. Então é uma forma que o Filament proporciona para que esse cadastro fique mais fluido na hora de você gerenciar os seus relacionamentos. Bom, agora eu vou explicar um pouco aqui por que eu criei esse phone number e utilizei aquele VirtualOS. Quando a gente tem uma coluna assim nas nossas tabelas, por exemplo aqui, que eu tenho o nosso phone number, eu posso definir aqui um searchable. Também posso definir um sortable, mas aqui eu vou usar o exemplo do searchable, que aí eu posso fazer uma busca, né, em cima dessa coluna. Então, se eu fizer aqui um 44, ele vai buscar esse número aqui. Se eu fizer um 11 espaço 44, ele vai me trazer esse valor aqui. Se eu tivesse só essas colunas separadas, eu teria que fazer uma lógica aqui
para buscar, por exemplo, um número de telefone cheio, né? Se eu tivesse todos os campos separados. Então a vantagem de você utilizar uma virtual column com a informação já calculada que você precisa é que isso vai funcionar de uma forma transparente aqui para o filament. Por exemplo, se eu vier aqui na nossa user resource, na nossa table, eu consigo definir aqui text column, phone numbers, ponto, full number. E aí eu posso fazer um searchable e um sortable para ele. Eu acho que aqui vai exibir um pouco grande, ele vai ficar assim. Acho que a gente tem um método aqui que chama list with line breaks. Deixa eu ver se é este. Então a gente exibe cada um deles. E aí, se eu fizer aqui, por exemplo, um 11 espaço 3333, tá vendo? Ele já me traz a informação exata. Por quê? Porque essa busca que a gente está trabalhando, ela é uma busca feita direto nas colunas da nossa tabela. Se a gente tivesse essa informação separada, eu teria que fazer uma lógica para que esse texto que eu digitasse aqui fosse buscado, né, nas colunas concatenadas lá dentro do nosso resultado. Então, assim, iria ter uma lógica a mais, né, ia deixar um negócio um pouco mais complexo. Então, quando a gente coloca uma virtual column direto no nosso banco de dados, que já calcula essa informação, isso fica melhor para o filament gerenciar e é uma informação que fica aqui transparente para a gente gerenciar, principalmente na tabela. Então, essa é a vantagem de você utilizar uma virtual column. Pessoal, era isso que eu queria mostrar por hoje. Não sei se a abordagem aqui, a forma como foi falado e os termos também utilizados foram os melhores, mas o objetivo foi de mostrar um pouco do relacionamento e também mostrar como o filament lida com esse relacionamento. Pretendo também fazer vídeos com outros relacionamentos do Laravel, que assim, você tendo uma ideia dos principais, eu acho que você consegue resolver a maioria dos problemas. Bom, não deixa de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, né, se isso faz sentido. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.